A pastagem é densidade de semeadura. Escolha da genética adequada e conhecimento da cultura antecessor. A pastagem é o que veio antes. O que temos no momento e o que está por vir. A pastagem é a adubação. O processo de colheita. O cuidado constante e metódico. A pastagem é data de semeadura. Controle de plantas indesejadas e todo o planejamento envolvido. E sabemos disso porque a pastagem é o nosso negócio. Buenas, pessoal. Tá começando o 5º episódio da primeira temporada do ciclo de podcasts Falando em Pastagens. Esse programa é um oferecimento de PGG Wrightson Seeds, uma empresa do grupo DLF. Eu sou Leonardo Nunes e, como de costume, meu amigo Eduardo nos acompanha em mais um programa. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito importante, foi importante na minha formação, na formação do Eduardo. E eu acredito que quase todo mundo que passou pela URGS, que a gente conhece, foi aluno do professor Carlos Nabinger. Muito obrigado por estar conosco no programa. É uma honra recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de continuar desempenhando o papel que eu escolhi desde o início, quando eu era estudante no técnico agrícola em Viamão. Olha aí que tal. E ali quem me influenciou muito foi o professor Anacreonte Ávila de Araújo, uma sumidade em pastagens, né? Foi um dos primeiros a escrever livros sobre campos, sobre pastagens em geral, forrageiras, né? E desde aí eu estou nessa questão de trabalhar com pesquisa, ensino e extensão na área de forrageiras, né? Depois eu fiz a faculdade de agronomia na URGS, né? Aí me formei, fui trabalhar um tempo na área privada, com produção de sementes, numa empresa chamada Brasil, Sociedade Anônima, que não existe mais, mas que era uma empresa bem importante na época, né? Que ano isso, professor? Mais ou menos? Isso foi 77, 73, 74 e 5. Então tive uma experiência na área privada, que foi bastante importante, porque a gente também dava assistência na produção de sementes, né? Não só na parte de comercialização, mas também na área de produção, né? Atendendo os produtores diretamente. Depois fui convidado a trabalhar na Secretaria da Agricultura, porque enquanto estudante de agronomia, eu fui convidado pelo professor Ismar Barreto, outra sumidade em forrageiras também, a desempenhar uma iniciação científica, né? Tive uma bolsa de iniciação científica. E, bom, aí me apaixonei ainda mais pelas forrageiras, né? E mais com esse outro mestre, ímpar, na verdade, né? Professor Ismar Barreto. E ele que me indicou para a secretaria porque estava aberta uma vaga para pesquisa na área zootécnica, bem pastagem, né? E aí trabalhei durante 3 anos na faculdade, na Secretaria de Agricultura. Em diferentes estações experimentais, né? Na época eram 23 ou 24 estações. Do Estado? No Estado. E só que chegou um momento, né, que eu me dei conta que eu estava fazendo pesquisa sem ter uma formação, a não ser como bolsista de iniciação científica. Né? Eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. E na época, né, a pós-graduação era relativamente recente, né? Eu digo, não, vou fazer um mestrado lá, né? Aí o professor Ismar disse, ótimo, eu vou te orientar, não sei o quê. Aí foi uma peleia para a secretaria me liberar, né? Porque, segundo o diretor da época, ele disse, não, Alemão, não vou te liberar porque cada um que eu libero, depois ele não volta mais para cá. Eu digo, não, fio do bigode, né? Eu prometo que tá. Aí, nesse meio tempo, aí fui fazer, né? Meio por baixo do ponche, né? Porque não estava liberado oficialmente. Sim. E era meio complicado, né? Eu recém estava tendo o primeiro filho e tal, e salário não era aquelas coisas também, e o contrato foi de 20 horas só na secretaria, né? Eu digo, bom, mas eu preciso mais tempo, né? Não, pode deixar que... Aí, nesse meio tempo, eu fiz o concurso, né? Aí passei no concurso, e o concurso era para 20 horas, então, de repente, meu salário foi reduzido pela metade, né? Sim. Aí... Nessas alturas eu estava terminando o mestrado já, né? E aí eu fui falar, inclusive, com o secretário de Agricultura. Secretário, não está dando assim, eu dei a minha palavra, mas desse jeito não vai dar, né? Não, já vamos resolver isso, não tem problema. Passou 6 meses, eu digo, estou fora, né? Aí eu
nessa época, o Departamento de Plantas Forrageiras, que era Departamento de Fitotecnia, setor de forrageiras, disse, não, vem trabalhar aqui que nós temos um convênio aqui, um recurso grande aqui para contratar gente. E o problema da secretaria a gente resolve, a gente contrata alguém e põe lá. E foi assim que entrei na faculdade. Isso foi em 77. E de lá para cá, bueno, façam as contas. Até o ano passado eu estava dando aula. Então, são 43 ou 44 anos. Né? Perfeito. Bom, professor, eu estou muito, muito contente em recebê-lo aqui. O senhor foi referência dentro da Faculdade de Agronomia para mim, e muito do que eu trabalho hoje com forrageiras foi parte do conhecimento que o senhor nos passou e da paixão por forrageiras, né? Essa paixão é transmitida com certeza. Conheço muitos que também foram picados pelo bichinho da forrageiras, né? E hoje a gente trabalha numa empresa de forrageiras e grande parte é por isso, né? Pela sua facilidade de passar o conhecimento e conhecimentos que muitas vezes não são fáceis de compreender, mas pela paixão a gente fica... assimila mais fácil, entende mais fácil e acaba gostando muito disso. E então, prazer receber o senhor aqui. E o senhor tem origem no campo? Tem por que agronomia? Por que técnico? Como é que começou isso lá? O senhor tem essa conexão de antes ou foi ao acaso? Tem. Eu nasci em Cachoeira do Sul, né, totalmente urbano, mas aos 3 anos meu pai resolveu se mudar para São Gabriel, foi contratado por uma empresa que trabalhava com arroz e pecuária. E, além do mais, ele era caçador, então ele me levava, enquanto gurizão, assim, para o campo para caçar perdizes. Hoje eu não sou capaz nem de assustar um passarinho, mas na época eu achava o máximo aquilo, e daí o meu gosto pela questão do campo, né? E, bom, mais tarde, quando fui fazer o técnico agrícola, na época eu até não era muito pelo campo, eu era mais fissurado assim nas máquinas de colheita, né? Porque também meu pai me colocava em cima da coletadora para colher arroz, essa coisa toda, né? Mas aí encontrei o professor Anacreonte Ávila de Araújo, que foi um dos primeiros agrostólogos do Rio Grande do Sul, com várias obras escritas, então. E aí voltei a me interessar realmente pelo campo mais do que pela lavoura, né? Aí fui fazer agronomia depois e aí encontrei o professor Ismar Leal Barreto, outra sumidade também, que também era de São Gabriel e que me colocou embaixo das suas asas e me fez fazer uma bolsa de iniciação científica e trabalhar com forrageiras, e desde aí a minha paixão só aumentou pela questão das forrageiras, né? Inicialmente trabalhando com espécies cultivadas, né? Porque como eu trabalhei um tempo na área privada, na produção de sementes, era com espécies cultivadas de forrageiras, né? Setaria rhodes, as espécies da época, né? Além das Gatton pânico. Bueno. E, bueno, daí a voltar a continuar, né, nessa senda das pastagens foi natural, né? Ou seja, não sou nascido no campo, mas me criei no campo. Perfeito. Então é isso aí. E hoje o senhor está aposentado da Faculdade de Agronomia, mas continua... É como eu digo sempre, aposentado, mas não parado, né? Certo. Então é só para rimar, né? Na verdade, hoje eu me dedico ainda à pesquisa, né? Hoje, muito mais voltado para a questão da recuperação de áreas de campo degradadas, né? Porque acho que esse é o grande problema que nós temos hoje. Áreas suprimidas e degradadas, né? As suprimidas é justamente pelo avanço desenfreado, eu diria assim, da soja, desenfreada no sentido de que muitas vezes ela é cultivada em regiões de risco, né? Como é a questão da campanha, por exemplo, de risco climático, né? 70% dos anos há seca justamente no período de formação, enchimento de grão da soja, na região ali, né? Esses são estudos de largo prazo do clima, né? Que mostram isso. Em 10 anos, 7 dá seca ali, né? Então, e além do mais, tem solos rasos, muitas vezes, né? Então, a capacidade de armazenamento de água é baixa, né? Então, é um problema. Isso que a gente vê hoje é a regressão desses produtores que
no momento a soja valendo muito e sendo uma nova fronteira agrícola para a soja, região, né, de muitos campos, toda a campanha, e era uma região ainda de campos mais baratos, se comparado ao Planalto, e a gente teve, né, essa descida de muitos produtores achando que, bueno, vou chegar ali e vou, né, é um campo barato, vou produzir soja e tá tudo certo. E o que a gente vê não, esse pessoal tá voltando hoje, né? Então não é bem assim. E o campo, muito adaptado a milhares de anos, aguenta esses desaforos do clima, de vez em quando, né? Geada, seca e tudo mais. Agora, quando a gente foi para a soja, a seca da região acabou limitando muito a produção. Então... Esse é o grande problema que nós temos hoje, né? A recuperação dessas áreas para fazer outra coisa. E pensando bem em termos mais ecológicos, né? Nós temos que recuperar a biodiversidade perdida ali, né? Porque nós substituímos aí mais de 3.000 espécies de plantas, sem contar os outros seres vivos, que em total são mais de 13.000 relativamente ao Pampa apenas. Né? 13.000 espécies de seres vivos que dependem de campo. Então nós substituímos tudo isso aí por uma espécie vegetal e acabou. Sim. Quer dizer, isso tem efeito na fauna, tem efeito... Bom, a flora nem se falar, porque nós exterminamos com ela. Mas na microbiota do solo, por exemplo, né, esses solos estão empobrecendo. Sim. Essa é a verdade. Cada vez mais dependentes, então, de insumos modernos, digamos assim. Né? E encarecendo a produção também, né? Além da questão do risco. Bom, então nós temos que voltar a ter uma biodiversidade mínima ali. Dificilmente nós vamos voltar a ter a biodiversidade que nós tínhamos antes. Mas uma grande biodiversidade nós temos que ter. Isso requer o quê? Requer, primeiro, um ordenamento territorial, uma coisa que é meio delicado de falar, né? Já me chamaram de comunista por isso. Como ordenamento territorial? Eu faço o que eu quiser na minha terra. Não é bem assim, né? Tem limites do que aquilo que tu faz afeta só o teu pé. Mas tem coisas que afetam o pé do vizinho, e do outro vizinho, e do outro vizinho. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, e por isso que a gente está preocupado em encontrar sistemas de produção que, de uma parte, imitem um pouco essa biodiversidade que a natureza por si só colocou, né? Seja no mesmo local, assim, no mesmo potreiro, digamos assim, né? Aumentar o número de espécies de plantas e, para isso, aumentar, por consequência, a biodiversidade da microbiota do solo e também da fauna. E aí entra a questão das abelhas, polinizadoras, etc. e tal, do qual a soja também precisa, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa ter soja no potreiro do lado. Mas esse potreiro do lado tem que ter condições de ter uma soja produtiva e sustentável por longo prazo. E, vamos dizer, essa parte que está preservada e conservada com todos os seus atributos de mitigação de emissão, por exemplo, de CO2, né, de mantenimento manutenção, da biodiversidade, esta área preservada e conservada pode mitigar esses efeitos aqui. Então eu posso ter um sistema dentro da propriedade com balanço zero. Sim, que seja harmônico. Que seja harmônico. Mas isso requer um planejamento de uso da terra que não pode se restringir somente àquela propriedade. Ela tem que ser a nível de paisagem, de território. E aí que a coisa se complica, né? Porque, de repente, esse planejamento vai dizer, Eduardo, você não pode mais plantar soja aqui. E aí tu vai dizer, bom, mas então eu vou arcar com o custo agora de tudo isso, de recuperar essa área? Bom, nós temos que encontrar mecanismos que te ajudem a mudar o teu sistema de produção. Né? Aí pagamento por serviços ambientais seria uma dessas possibilidades. Né? Bom, tu vai receber, para não plantar soja e plantar outra coisa, tanto por hectare, por ano, em função daquilo que nós medirmos lá, como, por exemplo, o crédito do carbono. Né? Quanto carbono você está deixando de emitir, quanto carbono você está fixando. Isso é outra coisa que os créditos não estão pagando ainda, né? A fixação do carbono. Mas, na verdade, a gente está pensando numa solução para o produtor, porque a gente sabe que que a soja, em algumas regiões, ela não vai a médio prazo. Tu pode, como o senhor falou, de 10 anos, 7 eu tenho frustração. Nessa região. Nessa região, exato. Então, se a gente está tentando achar uma solução para que
ele se mantenha lá. Perfeitamente. Então, diretamente parece, né? Olha, eu tô querendo mandar no que o cara vai fazer, eu tô querendo... Não. Mas, na verdade, isso é melhor, vai ser melhor para ele, pensando a longo prazo. E para os filhos dele, ele vai receber sucessivamente, né? Exatamente. Bem colocado, Eduardo, porque, por exemplo, saiu a soja. O que eu vou fazer? Vou esperar que o campo volte? E tu vai ficar sem produzir naquela área ali, não sei por quantos anos? Não é justo, né? Então, por que não plantar por exemplo, se tu faz pecuária também, por que não semear ali uma espécie cultivada? Por que não semear uma grama-forquilha, né, o capim-melador, junto com alguma leguminosa? Isso é uma coisa importante que nós temos que bater mais ainda, a inclusão da leguminosa no sistema produtivo por causa da fixação do nitrogênio. Nós não podemos mais continuar dependendo sempre da importação. Olha o que está acontecendo agora com o Irã, os grandes fornecedores de petróleo, e a ureia é dependente do petróleo, e assim vai. Né? Então, nós temos que encontrar soluções que a natureza tem. Essa é a questão. E montar sistemas de produção que sejam viáveis economicamente para o produtor também, ao mesmo tempo que sejam sustentáveis sob o ponto de vista ecológico. Perfeito. Voltando um pouquinho, isso aqui é algo que sempre me chamou muita atenção, que é a história de formação desses campos, né? Que, né, quando começou isso, essa vegetação já foi floresta, isso é campo desde sempre, isso é... Bioma Pampa pega, né, todo o sul, metade sul do Rio Grande do Sul, uma parte meio oeste também, Uruguai, parte da Argentina. Mas isso, como é que aconteceu isso? Isso existe há muito tempo? Isso foi com a introdução dos bovinos? O senhor pode nos contar um pouco a história? Achei que já tínhamos comentado. Não, bem levantada a questão. Exatamente, eu acho que é importante para o público em geral entender que o campo no sul do Brasil, e aí inclui Uruguai, parte da Argentina, sul do Paraguai também, esses campos, eles antecederam a floresta. Porque há 14 mil anos atrás, quando se deram os grandes derrames basálticos do centro do país, que deram origem à formação de muitos dos nossos solos aqui, primeiro o solo estava em formação. Então, era rocha, enfim... Era preciso, primeiro, que se estabelecesse uma vegetação capaz de vegetar nessa condição de solo. Além do mais, o clima era muito frio e muito seco. Não havia condição para desenvolvimento arbóreo. As árvores precisam de solos profundos e água, umidade, água, né? E essa condição, então, determinou que a primeira vegetação que recobriu esses solos aí, além das algas e líquens que iniciaram todo o processo, foram as gramíneas e graminoides. As gramíneas são as gramas em geral, graminoides são as tiriricas, essas espécies mais comuns de encontrar nas hortas, por exemplo, mas que são de campo também. Né? Sim. Então, do Paraná para baixo, tudo era campo, há 10 mil anos atrás. De 4 a 5 mil anos para cá é que começou a aumentar a temperatura e o índice de chuva, a quantidade de chuva. E aí foi que as florestas, as árvores estavam limitadas ou protegidas ao longo dos rios e nos vales, protegidas dos ventos sul aqui, dos ventos frios aqui do sul, elas começaram a sair para fora e dominar o campo, em boa parte. E é por isso que quando a gente vai para Santa Catarina, os campos de cima da serra, lá no Paraná também, tem campo. Sim, no miolo da Mata Atlântica tem vegetação campestre. Porque originalmente era tudo campo. Era tudo campo. Então, essa é a origem dos nossos campos. E quem decidiu isso foi a natureza. E acho que nada mais sábio que a própria natureza para estabelecer os seus equilíbrios, né? Além do mais, o outro fato extremamente importante que nós temos que considerar é o fato de que essa vegetação campestre, assim, ela coevoluiu com a herbivoria, ou seja, com o pastejo inicialmente da megafauna, que existia lá no fim do Holoceno, do Pleistoceno, aliás, no início do Pleistoceno, e que depois desapareceu, mas que foi substituído pela mesofauna que os portugueses, os colonizadores, encontraram aqui, que era veados, antas, capivaras, todos herbívoros, né? E que determinaram que essas plantas fossem adaptadas a serem comidas.
e não morrerem pelo fato de serem comidas, porque o que é comida é basicamente as folhas, algum como, mas as partes mais permanentes dessas plantas estão a um nível que dificilmente o animal consegue alcançar. E isso é que garante a resiliência dessas vegetações. E falando em resiliência, que é um... Isso foi se adaptando ao longo do tempo, exatamente. junto, então, herbívoros. Ela foi escondendo o ponto de crescimento e foi se adaptando. Então, com as variações de clima e a coevolução dos solos também, isso determinou uma riqueza, porque nós temos muitos tipos de clima e solo nessa pequena região aqui do sul do Brasil, Uruguai, por exemplo. Nós temos muitos tipos de solos e muita variação de continentalidade, de precipitação, por exemplo, né? Então, isso determinou que plantas com adaptações diferentes se desenvolvessem em diferentes regiões, de modo que hoje nós temos mais de 3.000 plantas somente herbáceas, né? Aqui no sul do Brasil. Ou seja, isso criou também, uma coisa importante de falar, as diferentes fitofisionomias dentro do próprio bioma Pampa. Sem falar dos campos que estão dentro do bioma Mata Atlântica. Sim. Então, na verdade, quando a gente fala em campo, não é uma coisa única. Não é campo é campo. Não, depende de onde ele está. Então, um campo sobre um solo arenoso tem uma composição de espécies adaptadas àquele solo. E aquela condição de clima. Então, por exemplo, uma coisa é o clima que predomina nos campos de cima da serra, onde nós temos 900 metros de altitude, até mais em Santa Catarina, e uma precipitação que chega perto de 2.000 milímetros. Você vai para o outro extremo, que é a Uruguaiana, por exemplo, né? Nós estamos a 40, 60 metros de altitude, e uma precipitação que não passa de 1.300. Né? E mal distribuída. Sim, nós temos seca no verão, de modo geral, a campanha toda ali. Né? Então, essa riqueza de espécies confere uma coisa que é extremamente importante hoje, se chama resiliência, que é a capacidade de um organismo qualquer, agora nós estamos falando de um grande organismo que é o campo, de suportar alterações ambientais e voltar a ser o que era. A resiliência é a gente levar um soco no nariz e, daqui a pouco está bom, está respirando direito e está normal. Tá? É o que acontece com o campo. Olha todas as emergências climáticas que nós tivemos nos últimos anos, e onde é campo, é campo. Pode estar ali. Está ali. Pode ter outros problemas, como a questão do anone, mas é uma questão que nós podemos discutir mais tarde. Originalmente, professor, quanto do Rio Grande do Sul era ocupado por bioma Pampa? E quanto a gente tem hoje? Essa questão do bioma Pampa é complicada, porque ele aumentou, o Pampa aumentou desde 2004. Uma coisa importante e interessante é que o bioma, como bioma, só foi reconhecido em dezembro de 2004. Não existia. Isso aqui era um buraco. Estava dentro Já existia Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Cerrado. E Pampa não existia. Primeira formação a se formar, pois é, antes se estabelecer, e a última a ser reconhecida. A última a ser reconhecida. Né? E talvez daí, né, decorre a pouca importância que se dá, que nós mesmos damos ao nosso Pampa. Então o Pampa ele já teve 60% do território. Hoje, depois que ele aumentou um pouco, porque entrou na região das Missões e um pouco ali no Planalto Médio, 68% seria a área ocupada. Mas disso, de campo, hoje resta em torno de 30% ou menos. Desses 30%, quase a metade, ou eu diria, provavelmente até mais, está dominado por uma invasora africana chamada capim-anone, que acaba com as outras espécies, com toda aquela diversidade que garante a tal da resiliência, e passa a dominar como espécie, como um monocultivo. Né? E isso tem consequências para a fauna, para a flora, para a microbiota do solo e tudo mais. Então a gente pode dizer que efetivamente 25% do que era campo ainda continua com seu papel. Metade foi suprimida, outra metade suprimida também por uma planta exótica. Eu acho que até menos que 25%.
Mas são estimativas. Sim, não Sim. tem esse dado. Nós temos problema, mapear por isso. exemplo, o mapa bioma não consegue, o mapa biomas é baseado em imagens satélites, né? Ela não consegue diferenciar campo de campo dominado por capim anônimo. Sim. Ainda. Porque Sim. a reflexão da imagem é a Claro, a mesma. vegetação similar. parecida. Então é algo que Pensando está nisso. se procurando fazer para ter uma ideia mais clara, né, do tamanho do problema. Agora ele é grande, de qualquer Sim. forma. Sim. E a riqueza do bioma, eu não sei se o senhor falava, ou a professora Ilse Boldrini falava, que 1 metro quadrado de bioma pampa tem muito mais espécies que 1 metro quadrado de Amazônia, de Mata Atlântica, que a gente pensa em diversidade, pensa numa floresta, né? Mas quando a gente olha o campo nativo, né, pega aquilo ali e vê a diversidade que tem dentro de 1 metro quadrado de campo, que para muitos é pasto, né? Olha, pasto. Aquilo é tudo a mesma coisa. Tudo igual grama. Isso, é uma grama, mas agora quando se olha... sem tirar a importância da biodiversidade florestal, que é a biodiversidade em geral, né, que inclui animais e flora e fauna, mas só na flora é evidente que às vezes um pé de um jequitibá tem mais de 1 metro quadrado, claro, muito mais, né? Claro. Enquanto que o campo, eu diria, é uma floresta liliputiana, tá? Ali no metro quadrado já se encontrou, faz pouco tempo isso, 62 espécies, num metro quadrado de plantas. Né? Claro, nem todas forrageiras, mas sim, espécies, mas com seu papel ecológico. Com seu papel ecológico. Então é de uma riqueza que às vezes o pessoal que está mais ligado à floresta contesta, né? Diz, não, mas os campos podem ser mais ricos que a floresta, depende onde que você está olhando. Né? Então tem um levantamento bem recente que mostra isso, que tem 13.400 e poucas espécies de seres vivos nas áreas campestres, só do bioma pampa. Nossa. Então é uma riqueza que realmente a gente não está sabendo avaliar corretamente quanto que vale isso. Porque esse é o problema, né? As nossas avaliações sempre são em termos monetários. Sim. Então, como é que você monetariza? Hoje a gente monetariza, carbono no solo, carbono armazenado, mas não sabe monetarizar, por exemplo, a fixação. Quanto é que eu estou fixando? A gente tem medidas disso, né? Mas e o papel da microbiota? A liberação de nutrientes que às vezes estão indisponíveis para a planta, mas tem uma bactéria, né, que solubiliza e libera um fósforo para a planta. Né? É um exemplo clássico que eu dou sempre em aula da mandioca. Né? Assim, como é que tu planta uma mandioca num areial brabo e o troço produz, e tu vai medir o teor de proteína na folha da mandioca, é maior que a da alfafa. É uma coisa... Então, onde é que saiu isso? Como? Né? Então, essas coisas que a gente não está sabendo aquilatar corretamente, acho que isso a pesquisa está devendo ainda, né? É colocar mais números e tentar, de alguma forma, monetarizar isso, porque é o órgão mais sensível do homem, é o bolso, não adianta. Então, nós temos que levar para o lado econômico também, porque o produtor precisa viver, precisa pagar as contas também, né? Então... Esse é o grande dilema hoje, né? Como é que nós vamos levar para uma sustentabilidade que seja ecológica e econômica ao mesmo tempo? Mas nisso a gente está trabalhando. E hoje a gente vê, se diz que a nova fronteira agora agronômica é os biológicos, né? Que a gente usava uma agricultura de insumos e pouco se falava, pouco se discutia o papel da biologia dentro dos sistemas. E o que a gente vê hoje... a gente tirando o solo do mato para multiplicar aqueles micro-organismos e largar na lavoura, né? Para tentar recuperar áreas degradadas, para tentar reviver aquele solo, buscando isso dentro do mato, ou agora, o senhor falando, a gente pode buscar isso dentro de um campo nativo. Pode. Então, buscar, não precisa ser uma floresta. O campo tem isso também. Então, a gente vê isso que, poxa vida, não precisava chegar nesse ponto, a gente podia... ter solucionado, mas, que bom que existem essas possibilidades agora para regenerar, porque, a gente já fez. O que a gente faz agora para voltar atrás e tentar mitigar os problemas, né, da monocultura, do monocultivo, para a gente conseguir recuperar, porque é isso, cada vez mais é uma agricultura de insumos e cada vez produzindo menos, né? E a gente já está vendo que está chegando num ponto... tá dificílimo o Rio Grande do Sul, ainda mais com todos os seus problemas climáticos.
a gente está vendo que o produtor está num ponto muito crítico, muito difícil, muito, né? Não, tá o movimento atual aí de securitização, essa coisa toda. Por quê, né? Porque, os caras não conseguiram colher, e agora não estão conseguindo plantar. E, bom, realmente a coisa tá crítica, né? Talvez, né, se nós tivéssemos tido um ordenamento territorial anterior, essa coisa toda, talvez nem houvesse tanta mudança climática, né? E tantos problemas como tivemos agora. Bom, mas isso é o talvez, isso é o passado. Agora nós temos que encarar o futuro. O que vamos fazer daqui para adiante? Tu levantaste uma questão muito interessante, que são dos biológicos, né? A tal ponto que as grandes indústrias químicas estão se voltando para esse lado. Exato. Olha, a BASF, Bayer, etc. Sim, etc, já reconheceram, né? Já reconheceram e já estão partindo para essa questão aí. Então, isso é um alento também. Né? E me parece que tão importante quanto a indústria reconhecer o biológico é o pessoal que está a campo, tanto os técnicos quanto os produtores, entender a velocidade com que age os produtos biológicos. Que não é tão instantâneo como o químico, que é uma construção. E aí a gente vai chegando num raciocínio bastante interessante, né? E a gente pode trazer isso depois para o campo e aí conseguir ordenar um pouco melhor as produções nessas áreas. Porque mesmo sendo campo, uma formação natural pode ser produtivo também. Com certeza. E aí tu entende, isso fica um pouco mais fácil, né? Sem dúvida. Que a solução, muitas vezes a solução, que é isso, a gente conversa e para no bolso do produtor. Bom, mas como é que a gente soluciona isso? E a gente sabe que é muito possível atingir patamares de produção dentro do campo nativo que a soja tem que produzir para conseguir chegar. Tem que ser a soja. Então a gente não precisa descobrir, a solução já está, existe. O senhor pesquisou, estudou por muito tempo, que a gente vinha conversando antes, inclusive o manejo adequado do capim-caninha nos campos de altitude pode fazer com que a gente, né, não tenha indução, ele não engrosse. Então, existe um trabalho e esse trabalho está provado e comprovado. Então, é a gente buscar isso, não precisamos inventar a roda, né? Não, aí é que está. Já foi inventada pelo senhor e por outros pesquisadores? Por mim não, né? Por um grupo grande, um claro, grupo grande de pesquisadores. Que o senhor faz parte, né? E, de fato, né, a gente tem... depois, talvez a gente possa mostrar uma sequência de trabalhos que levaram a isso que tu está afirmando, que é possível produzir quase tanto ou tanto quanto uma soja. E ainda que não seja tanto quanto, com muito menos risco. Essa é uma questão que os próprios economistas às vezes não colocam o custo do risco. Ora, na campanha o custo do risco é enorme. Se 70% dos anos não funciona a questão climática, a chuva não vem, isso tem um custo, isso tem que ser colocado na conta, né? Então, as contas têm que ser feitas a longo prazo. Por exemplo, a longo prazo, eu produzindo 200 quilos de carne por hectare ano sem gastar nada e produzindo, garantido, é diferente de, em 10 anos, 7, eu colhi 25, 30 sacos, ou menos, ou não colhi, e no outro eu consegui colher 60, tá? Mas em 3 anos. Sim. Em 7... Quer dizer, capital imobilizado gigantesco, nem se fala sobre isso. Inclusive, eu tenho alguns exemplos de produtores do litoral ali da minha região, de onde eu sou, que esse ano estava muito complicado, teve as enchentes ano passado, foi difícil, e a gente sabia que era um ano um pouco complicado para a soja também, né? Tinha já a previsão, inclusive no litoral nem foi tanto, choveu, se atingiu, se comparado ao Rio Grande do Sul, se atingiu, mas tem produtores que não vou plantar soja, eu vou plantar um manual de verão e vou produzir gado, vou produzir pecuária, vou produzir carne. Então é isso, olha, o sistema permitiu isso, que óbvio, são pecuaristas, não são... Isso também é outro ponto, né? Eles são pecuaristas, eles têm a capacidade de tirar, olha, essa área, 50 hectares que eu ia fazer soja, eu não vou fazer soja, parte eu já vou perenizar, pensando numa rotação a longo prazo, mas parte eu vou botar um manual de verão e vou produzir carne em cima. Com um risco muito menor, porque o custo de implantação de uma pastagem não se compara. Não. E o gado, se der problema, eu vendo. Claro. Mesmo que, alta e baixa, a gente pode pegar eu vendo. Eu tenho aquilo ali. Aquilo ali existe e é um dinheiro que eu consigo
botar no bolso e passar. Então, buscar esse tipo de negócio, essa percepção de risco. Olha, eu tenho um risco climático para esse ano, eu tiro um pouco o pé, eu diminuo a área e eu invisto num ponto onde... Durante o processo produtivo, tu tem uma liquidez do teu objeto, né? Claro. E daí a importância de uma outra alternativa que é a integração lavoura-pecuária, né? Que eu acho que é obrigatório a gente falar, né? Que a estabilidade dos sistemas, muitas vezes, passa por essa integração. Hoje já se sabe que é importante e fundamental que o gado passe nas áreas de lavoura também. Claro. O mundo inteiro está reconhecendo isso. E voltando atrás, no que antigamente era rotação de culturas, não, agora é integração, porque é na mesma área, no mesmo ano, eu tenho mais de um sistema de produção funcionando, né? E com benefícios sinérgicos extremamente importantes, né? Quer dizer, toda a reciclagem de nutrientes que faz o gado ali é fundamental, importante, controle de invasoras também, enfim, tem uma série de vantagens da integração que permite ajustar o teu sistema às diferentes nuances de clima e de mercado também, né? Todos os benefícios de uma cobertura de solo bem feita, gerando renda. Perfeito. Exatamente. Aliar as duas coisas. E, na verdade, mais, né? A gente teve, num podcast, a gente convidou o Pedro Albuquerque para falar um pouco sobre esse sistema. E a gente discutiu muito isso, que na verdade, a cobertura de solo, ciclagem de nutrientes, supressão de plantas daninhas, só que mais, porque a pecuária faz com que aquela planta produza mais raiz. Então, tu tem mais benefícios que a cobertura, gerando renda, pagando parte do custo, inclusive da lavoura, né? Conseguindo botar uma adubação. Então, são muitos os benefícios, né? Isso... Com certeza. A única coisa que temos que cuidar, né? Para não terminar campo com a desculpa da integração. Né? Claro. Que eu já vi a gente fazer isso. Mas que é uma ferramenta extremamente importante, sem dúvida nenhuma, né? Para garantir a questão econômica. Né? Já falamos bastante de produção, né? Mas acho que podemos encerrar aqui o primeiro bloco e entrar mais a fundo na produção em campo nativo, para o próximo bloco, os diferentes níveis que a gente alcança, fertilização, introdução de espécies e desmistificar um pouco isso, que mesmo sendo complexo, é possível fazer. Tranquilo. Então, vamos para um break, a gente vai tomar uma água e em seguidinha a gente volta. Buenas, pessoal, estamos hoje aqui na FAD Sementes para convidá-los para o Pastagens 2025 Diversificar para Intensificar, o evento que ocorrerá aqui na Unidade das Barrocadas, da FAD Sementes, junto com a Agropecuária Parceria. Dentro do ambiente de terras baixas, nós temos algumas possibilidades de forrageiras. E nesse dia, 5 de agosto, iremos mostrar para vocês um pouco do nosso portfólio, das pastagens que têm maior adaptação, pastagens resistentes a brusone e tudo que envolve o mundo das forrageiras. No dia 5 de agosto, às 8 horas da manhã, esperamos a todos, amigos, clientes, parceiros, para discutir um pouco sobre sistemas de produção integrados com arroz, com soja, com milho e as possibilidades nesse mundo das forrageiras. Retornando então, iniciando o segundo bloco, agora a gente vai aprofundar um pouco mais nas técnicas de produção, tanto técnicas de processo, quanto as técnicas de insumos, que são os detalhes. Então, projetado aqui o gráfico que o senhor comentava, e, por favor, todo seu. Bom. Isso aqui é resultado, boa parte desse gráfico é resultado de um trabalho que já tem 35 anos na Estação Experimental da URGS, ali em Eldorado do Sul, que começou com o professor Marasquim, que foi o idealizador disso, que começou a testar a questão da oferta de forragem, ou seja, a pressão que os animais de pastoreio que os animais exercem sobre o campo. Então ele testou quatro ofertas de forragem, né, traduzidas assim: quilos de matéria seca de pasto por quilo de peso vivo ou por 100 quilos de peso vivo. Então 4%, 8%, 12% e 16% eram as ofertas que eram permitidas aos animais nesses 4 tratamentos. Ou seja, um animal de 200 quilos, no 4%, teria que ter à sua disposição todos os dias 8 quilos de matéria seca para ele colher. Tinha que colher, se pudesse.
o animal que está no tratamento 16%, e ele vai ter 32 quilos de matéria seca por dia. Quer dizer, é uma diferença enorme, né? Sim. Então, o que nós temos aqui é uma evolução dos ganhos de peso em sistemas de recria e terminação em campo nativo, exclusivamente. Esses campos não eram nem sequer roçados, nada. Era o campo como ele era, sob efeito unicamente das cargas animais diferentes, né? Então, no manejo tradicional, que seria basicamente entre 4% e 6% de oferta, as produções que nós obtivemos ao longo de 30 e poucos anos é isso aí, em torno de 60 quilos de ganho de peso vivo por hectare por ano. Isso seria, sim, uma média do Estado. Hoje? Ainda hoje? Ainda hoje. Isso que chama lamentavelmente. atenção, né? Até menos, porque hoje nós temos campos mais degradados, os bons campos já desapareceram. Agora, isso é uma média entre os 30 quilos dos campos de cima da serra, na época, e os 90 dos campos, os bons campos da campanha. Né? Ou até mais, às vezes. Então, isso aqui seria o que a gente chama de manejo tradicional, né? Que é o que ocorria mesmo. Sim, campo rapado. Um campo feito a dente. Feito a dente. Se a gente pensar em estrutura, esse extrato vai ter 2, 3 centímetros. Exatamente. Então, é um campo assim, é um campo de golfe. Bem baixinho. Agora, imagina um animal que tem que colher aquilo com a língua. Eu tenho dito para os produtores, às vezes, em dia de campo, agora se ajoelha e tenta colher. Não, deixando a brincadeira de lado. Mas, realmente, o animal não consegue colher aqueles 4% que está sendo ofertado. Está sendo ofertado, está lá. Mas ele não consegue colher, porque a estrutura do pasto é tão baixa que ele não colhe nem a metade disso aí. Então, muitas vezes, ele está... A capacidade de ingestão do novilho seria em torno, assim, máxima, em torno de 3% do peso vivo. Eu estou ofertando 4%. A gente poderia pensar, bom, está sobrando. Mas ele não colhe nem 2%. E, dependendo da época, nem 1%. Sim. Então, ele perde peso. Sim, com custo energético, procurando aquele alimento. E fora isso, ele caminha muito, vendo, de repente encontra um lugarzinho um pouco melhor para ele dar o bocado dele. Bom, quando a gente levou por um nível que foi considerado ótimo de oferta de forragem, que foi em torno de 12%, melhor que o de 16%, porque o 16% me obriga a ter uma carga animal muito baixa. Então, embora o 16% ganhe tanto por animal quanto o 12%, o ganho por hectare cai. Perfeito. Então, o ideal seria o 12% de oferta. Só que esse 12% de oferta chegou a produzir aí de 140, 170 quilos por hectare por ano. Olha só que diferença brutal. Mas eu lembro que quando o professor Paulo entrou na faculdade e ele começou a trabalhar no nativão, que é esse experimento do professor Marasquim, a gente se deu conta que a estrutura do pasto nesse 12, no 16, era uma estrutura onde sobrava muita coisa, justamente o capim-caninha, que encanava e aí o bicho não queria mais comer aquilo. Né? Então, a oferta real, na verdade, não era 12, era menos, porque se tu tirar fora aquela toceira que os bichos não vão comer, a área é menor. Aí pensamos, bom, vamos roçar. Aí o Marasquim disse, não se metam nisso, não sejam loucos, porque esse experimento não foi delineado para isso. Achem outro jeito. Digo, bom, vamos aumentar a carga na primavera, né? Poderia ter sido noutra época, mas a gente imaginou, dada a fisiologia da planta. Né? Então, eu estava voltando da França na época também, com meu doutorado em fisiologia vegetal, e aí digo, bom, mas tem essa questão dos pontos de crescimento e tal. E aí, nesse 12, o que se decidiu? Tem uma série de outros tratamentos, eu vou resumir o melhor. Mantém 12 de dezembro até outubro, e outubro a dezembro baixa para 8 a oferta, ou seja, aumenta a carga. Claro. Aperta o campo. Aperta o campo. Mas é um aperto relativo. 8% claro, ainda é quase 3 vezes que o bicho pode comer. Mas já obriga ele a ir em partes que ele estava rejeitando. E por que na primavera? Porque na primavera esse capim-caninha ainda não encanou. Está começando a encanar. E quando ele levanta o ponto de crescimento para produzir a inflorescência,
ele levanta também o colmo, cresce o colmo, que é impregnado de lignina, cuja digestibilidade é 0, e aí o bicho, claro, nem vai querer aquilo, refuga. Então, se a gente cortar o bicho pastejar o ponto de crescimento, que é ali onde as células se multiplicam para gerar ou folhas ou inflorescência, ou entrenós, esse perfilho, essa parte da planta, que é um perfilho, que é uma planta formada, uma toceira por vários perfilhos, esse perfilho que foi comido, ele acabou a vida dele. Mas ele tem gemas que vão dar origem aos filhotes dele, os perfilhozinhos originários dele, que só serão induzidos a florescer, porque o florescimento é comandado pelo comprimento do dia, no ano que vem. Então, a planta, se eu eliminar a maior parte dos perfilhos induzidos, quando eles estão recém querendo alongar, que aí o bicho ainda come, porque não tem tanta lignina, não tem tanto como, essa planta vai ter uma estrutura completamente diferente, formada só de folhas. Ela volta a vegetar. Volta a vegetar, ficar praticamente toceira de folhas. E aí, a qualidade da folha é muito boa. Claro. E é uma espécie que é tolerante à seca, ao frio, né? Então, ela entra outono adentro. Então, esse manejo de apertar um pouco o campo na primavera e depois... Aí nós tínhamos um indicador ali que era o florescimento da grama forquilha, que ali entre Natal e Ano Novo a gente voltava aos 12%. Mas aí os perfilhos que iam florescer já foram eliminados. Então a planta continua produzindo só folhas até o outono. E com um acúmulo de forragem de folhas, ou seja, de alta qualidade, para o outono, que é uma época complicada, e até o inverno. E aí nós vimos que os animais já passaram a não perder peso no outono e em muitos dos invernos tampouco. Então todo o ganho de primavera era positivo e não tinha a perda do inverno. E isso nos levou a esse número aqui, 230, 240 quilos por hectare. E veja que não tem nenhum insumo aí. Isso é uma tecnologia de processo. Professor, só de controle de carga. Perfeito. E trazendo isso para os campos de altitude, a gente traz uma tecnologia uma prática que não precisa botar fogo no campo. Perfeitamente bem. Se eu manipular a estrutura no momento certo, eu vou conseguir entrar no outono com uma estrutura, né, ajustada e sem a necessidade de chegar a julho, agosto, que ainda existe. Estamos em 2025 e ainda... Quem pode queimar. Não, professor, se a gente passar em agosto entre Itainha, São Francisco de Paula, pegar para Jaquirana, Bom Jesus, é uma língua de... Se passar de noite, é uma língua de fogo de fora a fora, queimando geral, assim, o negócio... Mas a gente tem... Sim, a capacidade de não precisar disso. Não, e o mais importante, esse cara pode ser multado. Também, e a multa é pesada. Também. Ou seja... E a longo prazo eu estou selecionando capim-caninha, eu estou matando outras espécies de qualidade, trifólio rio-grandense, por aí colocaste uma coisa muito importante da não queima, né? Que a melhoria do campo, no sentido que essa queima é feita quando? Quando as hibernais estão se preparando para florescer. Então elas já são queimadas ali e cada vez eu vou ter menos espécies de inverno. Cada vez é mais campo de verão na região mais fria do estado. Veja a coisa que é complicada, né? Então, uma técnica tão simples quanto essa, que não custa nada e ainda mais te permite, com esse aumento de carga na primavera, folgar algum outro poteiro, ou seja, diferir algum outro poteiro, que é importante, por exemplo, na região da campanha, para o período seco de verão. Tu difere justamente setembro, outubro, novembro, às vezes outubro, novembro, dezembro, e tu reserva pasto para o verão, quando vai ter seca. Então, tu resolve outro problema também. Te obriga a fazer um diferimento, que tu vai tirar os animais dali para juntar nos poteiros que tu queres aumentar a pressão de pasteiro. E aí chegamos nos 230, que, como eu disse, fora do ar aqui, em regiões onde eu cheguei a mais de 300 quilos. Né? Sim, 230 na depressão central. Na depressão central, nos campos que não são os melhores, nos solos que não são os melhores, mas simplesmente... Com o gado que também não era o melhor. Não era o melhor. Hoje nós temos um bom gado na estação experimental, mas na época que geramos isso aí, a genética não colaborou muito também. Sim. Então,
Lá em Itaqui, a gente trabalhou com Angus, né, Brangus, num campo bem... outro campo, Sim. e aí passamos de 300 quilos. Né? Então, as possibilidades daqui para cá são enormes. E qual é o custo disso? Qual é o custo de eu aumentar essa produção desse jeito 4 vezes mais? É zero. Claro, basta Com a outros compreensão. benefícios ainda. Com outros benefícios. Agora, por que não fazemos isso? Falta culpa nossa. Isso eu ponho o chapéu. Maior divulgação de uma forma mais acessível ao produtor. Né? Mais demonstração, mais participação do próprio produtor na tomada de decisão para chegar lá. Não é eu chegar, o Nabing lá, dar uma palestra e tu vai fazer. Não é assim. Não é assim. E o produtor tem que se convencer e ele chegar a um ponto e dizer, mas eu pensei uma coisa, então seria melhor a gente dar uma apertadinha na primavera? A gente já tinha falado disso, mas né, do outro jeito. E depois quando fizer um dia de campo, é com ele, não é comigo. Aí a coisa funciona. Nós tivemos uma experiência interessante chamada Redes de Referência, que funcionou por 3, 4 anos, depois por outras razões que não vale a pena falar. Se terminou o programa, mas era baseado justamente nisso. Primeiro, um diagnóstico participativo. Ou seja, não é o Eduardo técnico, todo sabichão, que vai lá e já tem que fazer isso e aquilo. Não é uma imposição de técnicas. Não. Sim. É nós descobrir junto qual é o furo do teu sistema, quais são os furos do teu sistema, onde é que eu posso ajustar melhor. Porque ninguém conhece melhor o seu campo que o próprio produtor. Claro, sim, Bom, sim. né, vamos convir, né? Então, isso é uma coisa básica e fundamental, né, que nos faltou. Nos faltou mais essa interação que eu acho que o Uruguai tem muito bem através do Plano Agropecuário, que eu invejo, é uma inveja branca, inveja boa. Né? Tem uma mesa diretiva de campo natural dentro do Ministério, né? Coisa que também seria interessante. Sim. Tem um INAC, que é o Instituto de Carnes, que nós Sim. não temos. Sim. Enfim. Mas não se resolve com uma palestra, se resolve indo, ações. Acompanhando, Ações. divulgando a médio prazo, mas é um trabalho de extensão mesmo, É um um trabalho trabalho de estar lá no campo, de mensurar, Um processo de contínuo. quantificar. Contínuo e participativo. O produtor tem que participar. Bom, tu não tem tempo, tu é engenheiro, tá? Mas o teu capataz pode. Sim. Né? Na pecuária familiar é mais fácil, porque o cara está lá. Na pecuária maior, bom, vamos trabalhar com os produtores. Por que ninguém leva nas palestras o seu capataz? Eu acho que seria obrigatório, né? Obrigatório. Claro. Não. Bom, Sim, porque é muito mais fácil de executar quando ele entende o porquê. mas com certeza. Agora receber, não. Não Por que se faz assim, né? É bem... Então, essa é uma das coisas, um dos meus arrependimentos, não ter me dedicado mais a essa parte mais assim da interação com o produtor. Né? Eu fiz muito trabalho com o produtor, mas não a nível institucional, entende? A nível pessoal. Não, nós precisamos de ações institucionais nesse sentido. Né? E acho que as empresas privadas podem e desempenham muito bem esse papel. Né? Nesse sentido, a gente tem que também, a pesquisa institucional, interagir, por exemplo, com a empresa de sementes, de fertilizantes, de bioinsumos, seja o que for. E nós trabalhar junto, essa é a questão. Claro. Com o produtor, senão não vai. Perfeito. Agora, nós podemos ir passar desse limite aqui. Esse limite aqui é só com o campo nativo, sem mais nada. Agora, eu posso pensar em corrigir esse solo, melhorar a sua fertilidade adubando, seja com adubo sintético, seja com o que é mais recomendado hoje, com os biológicos e tal. Né? A gente sabe que é preferível pegar o manualzinho ali da adubação e tacar-lhe adubo ali, que eu vou ter a resposta logo. Mas isso é o melhor? Claro. Nós já temos trabalho no Uruguai, inclusive, que mostra a tese do Martin Caurena, que mostra que a adubação e irrigação acabou diminuindo a biodiversidade. Selecionando espécies. Selecionando espécies. Entre elas, grama paulista, lagarmija e o azevém. Bom, o azevém, tudo bem. É uma exótica aqui. Tem qualidade, pelo menos. Claro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Até onde eu posso usar os insumos modernos. Né? Então, hoje, por exemplo, eu não recomendo aplicar mais do que 100 kg de N, que no máximo Um campo nativo.
no campo nativo por ano. E ainda dividido em mais de uma para não ter que nas cultivadas muitas vezes é bom, porque tu tem um... Sim, tu dá o flush. Isso, e são espécies que tu escolheu estar ali. Agora no campo nativo são muitas espécies que podem interagir muito diferente. Então, esse trabalho aqui, esse dado aqui, é só sem nitrogênio, é só com fósforo e potássio. Potássio, no caso, porque esses solos aqui da depressão central precisam de potássio também. Agora, se for para a campanha, é só fósforo. Como é o caso do Uruguai também. Em geral, é só fósforo. Né? E às vezes nem precisa calcário. Então, isso aqui é só a correção aquela de base ali. Né? Já nos levanta para 400 quilos por hectare por ano. E eu não lavrei, não gradeei, não dessequei, não gastei nada com isso. Eu gastei e a gente com adubação a lanço. E a gente está chegando aí a 30 sacos de soja. Por baixo. Por baixo. Por baixo. Tu está falando a 130 sacos? Até mais baixo. Exato. Enfim. Bom, agora, se tu colocar nitrogênio, eu não recomendo. Aqui é 200 kg de N. 700 kg de carne por hectare por ano em campo nativo. Só que é doado. Agora, qual é a soja que produz isso? Agora faz a conta. Fica difícil. Claro que eu não recomendo isso aqui. Eu fico nos 100 quilos. 200 que eu vou de ureia. chegar a 600 e poucos quilos aqui. 200 quilos de ureia no máximo. E como a gente tem feito lá no Uruguai também, na experimental lá em Paysandu, adubação metade no outono e outra metade na primavera. Por quê? Para beneficiar as espécies hibernais que vão começar a aparecer também. Inclusive, essa utilização de nitrogênio, de novo, se eu estou com a estrutura manipulada, se eu estou com a carga certa, com a oferta certa, ela vai ter uma resposta. Se a planta está induzindo e eu boto esse nitrogênio, ela vai engrossar. Vai ser um problema. Vai ser um problema. Né, tu pode ter uma capacidade de suporte muito superior, porque tu vai ter uma produção de matéria seca muito maior, mas igual que matéria seca é essa. Não, obrigado, Eduardo, porque isso aí é fundamental. Às vezes o pessoal esquece, né? Eu estou saindo daqui para ir lá, mas o controle da carga tem que ser igual lá. Só que agora é uma carga para uma produção de forragem 10 vezes maior. São processos cumulativos, né? São processos cumulativos, bem colocado. Bom, mas eu posso ir para a introdução de espécies. E aí eu vou mais para a leguminosa e espécie de inverno. Né? Nós aqui temos o tradicional azevém e trevos, né? Mas nos campos de cima da serra o pessoal está funcionando muito bem com dátilos, por exemplo, sobressemeado. E, bom, o trevo branco, mas com cuidado que o trevo branco pode virar isso. Os campos né? de cima da serra. Mas o vermelho funciona super bem. Perfeito, perfeito. Não, e é isso, a gente vem acompanhando áreas e os produtores dos campos de altitude eram acostumados a semear 7 quilos de trevo branco. Nossa Senhora. E daí se virava um problema e acabava o trevo suprimindo o campo nativo. E hoje a gente está trabalhando com 1,5 kg, 2 que é isso, deixa eles com calma, ele vai sementando, ele vai ocupando o espaço dele, mas vamos com calma, né? Não inverta isso aí. E mais uma vez a importância do capim-caninha. Ele dá um equilíbrio muito bom nessa questão com o trevo. Exato. Então, ou seja, alternativa nós temos. E, bom, eu posso ter um núcleo baseado aqui no meu sistema de produção, por exemplo, todo o meu sistema de cria-recria está aqui dentro. Aqui eu vou para o desmame de terneiro, no flushing para as novilhas, o acabamento dos novilhos que eu quero terminar, no ciclo completo. Ou posso vir para uma coisa aqui muito mais produtiva. Claro. Mas o núcleo básico tem que estar aqui. Então, essa é uma questão que a gente tem que batalhar mais ainda para entrar na cabeça de todo mundo. A base da nossa matriz produtiva nesta região tem que ser o campo nativo. Assim como a base da matriz produtiva na Amazônia tem que ser a floresta amazônica. E tem meios de produzir bem mantendo a floresta. Assim como tem meios de produzir bem mantendo os campos aqui. Então, o problema maior nosso é que a ecologia é a ecologia de floresta. Inclusive na formação de muito técnico. Sim. E isso está nos faltando, né? Conhecer as potencialidades e as limitações evidentes, né? E buscar uns sistemas de produção
cuja base ainda seja a vegetação natural. Mas vamos convir que tem muitos lugares que não existe mais o campo. Aí nós vamos para cá. Perfeito. Num sistema de integração lavoura-pecuária. Perfeito. O professor sabe que é algo que... esse gráfico eu utilizo quando eu vou trabalhar com produtores que têm campo nativo, que os campos de altitude, alguma coisa no litoral, a gente discute muito isso. E o que a gente bate é, para muitos, melhoramento de campo nativo é a introdução de espécies. Sim. E eles cortam tudo e acham que vão solucionar o problema deles botando um... Porque se eu não fiz o dever de casa, se eu não fiz a correção adequada, eu vou gastar e vou ter uma frustração. Muito bem. Então, isso a gente bate muito que o último degrau da escada... Que é isso? O último degrau da escada é a introdução de espécies. Se tu não fez todo o beabá, que é muitas vezes o ajuste ou a manipulação... Daqui para cá é complicado. Não é tão fácil. Não é tão fácil. E requer uma divisão de potreiro. Com certeza. Não é numa área de 100 hectares. Daqui a pouco eu tenho que dividir em 4 de 25 para conseguir... E tem que levar água. Tem que levar água. Em algum lugar tem que ter sombra também. Exato. Em muitos casos, precisa vender parte do gado. E é o mais difícil. E aí ficar com menos animais. Como assim eu vou produzir menos com mais animais? Exatamente. Ao contrário, né? Produzir mais com menos. Exato. Não, E outra esse coisa é um paradigma difícil de ser quebrado, né? Sim. Porque a noção de riqueza é dada pelo número de cabeças. Isso é desde antanho, né? O fulano tem 10 mil cabeças. Muito gado na coxilha, no bolso muito dinheiro. Exatamente. Já cantava. Isso. É isso aí. Por aí, né? Agora, aqui falta uma coisa nessa tua... Que Nabinger et al., além do Carvalho, bota uma curva de serviços ecossistêmicos em cima. E eles melhoram até aqui assim. Daqui começa a cair. A gente não sabe quanto que cai para cá. Por isso que nos meus gráficos tem umas interrogações desse lado aqui, porque a gente está medindo isso ainda. Então, depende do quê? Se tu falar em biodiversidade florística, ela cai. Ela cai. Não tem dúvida. Onde tu melhorou a fertilidade, tem menos espécies. Onde é que tu tem mais riqueza? Na miséria. É uma contradição isso, né? A riqueza de espécies é onde tu tem menos fertilidade do solo. Sim. Porque aí tu tem que ter outras espécies capazes de tolerar aquela condição. Mas sempre vai ter algum nicho onde a fertilidade é melhor, aí tu vai ter a outra espécie, assim por diante. Sim. Na heterogeneidade, tanto do solo vai refletir na heterogeneidade das espécies que estão ali. A gente encontra no litoral aquelas espécies que estão que tu morde e é salgada, né? Que olha, aqui tem uma mancha de sódio. Tu chega para produtores da região ali, eles sabem exatamente aonde tem as manchas de sódio. E não pela produtividade do arroz, que foi mais baixa, mas pelas plantas na sucessão indicadoras. Que é isso. Então, isso dá uma diversidade também nas espécies, né? E falando em introdução de espécies, a gente bate também muito. O produtor, ele quer, hoje, dentro de um portfólio nosso de espécies, e dentro da mesma espécie de variedades dos azevens, nós temos azevens de ciclo curto, azevens de ciclo longo, extra longo, itálicos, e eles acham que eu introduzi um azevém de ciclo extra longo, que vai produzir mais, vai entrar na primavera, eu acabo suprimindo o campo nativo. Eu preciso de azevens de ciclo mais curto, que vão chegar na primavera, e a morfologia da planta permite a entrada de luz, porque o azevém é muito prostrado, acaba tendo esse hábito, né, de sombrear e suprimir, e eu posso degradar o campo, né, inclusive, né? Então, hoje, pensar também nisso é fundamental porque melhorar o campo, eu quero que o campo continue ali produzindo. Eu não quero suprimir o campo. Então, nunca me esqueço de um programa de governo até, mas não vou dizer qual. Que tinha um programa de melhoramento do campo nativo, com glifosato. Geada química? A tal da geada química. Chamam de geada química. Mas não, aquilo... Não vou matar o paciente para curá-lo, né? Professor, eu acho que a gente já está quase indo para os finalmente, mas eu quero, antes da gente finalizar a conversa, um tema um pouco polêmico. Para mim não é polêmico, mas para muitos hoje é polêmico e é quase um tema político, pensando nisso, o certo e o errado, que é o tempo do pastoreio, né? A gente
dos modelos que nós temos. Sistemas de pastejo. Sistemas de pastejo. Pastoreio. Pastoreio. Sistemas de pastoreio. Então, a gente tem, né, um grupo que está no ultra denso, Alan Savory e por aí vai, os PRV ainda. Mas nós temos dentro da nossa casa aqui um grupo que já provou e comprovou uma metodologia que quebra muitos paradigmas. Com certeza. E eu gostaria de ouvir do senhor, né? O senhor passou por desse processo do pastoreio rotacional Voisin, né? Acredito que o senhor pegou bem não sei de quando o Voisin começou. No pós-guerra lá. Eu tenho toda a coleção do Voisin. Perfeito. Houve uma época que todos os estudantes da agronomia eram induzidos ao Voisin, né? Na época do professor Pinheiro Machado foi nosso professor ali também, né? Ele era voisinista de fé. Só que esses dados todos aqui em pastejo contínuo. A gente tem também dados em pastoreio rotacionado. E o que importa não é o método de pastoreio. O que importa é o controle da carga animal e o tempo que eles estão ali pastejando. Então, eu posso ter uma alta carga instantânea, mas por pouquíssimo tempo. Isso vai me dar uma pressão de pastejo, uma oferta de forragem que é igual ao do contínuo, onde o animal está espalhado numa área maior. Sim, a carga global é a mesma, só que está dividida. Exatamente, mas sempre dá a impressão, não, eu consigo uma carga, até consegue um pouco mais. Mas o importante é o controle da estrutura do pasto. E foi daí que, quando o professor Paulo Carvalho voltou do seu doutorado e estava muito enfocado na questão do comportamento ingestivo dos animais, que se montou uma série de experimentos para detectar qual seria aquela altura, aquela condição do pasto que otimizasse o consumo de nutrientes e, por consequência, o consumo diário de nutrientes vai dar o ganho médio diário do animal, ou produção de leite, ou seja o que for. Qual era essa altura que maximizava a profundidade do bocado? Que é isso que dá o volume do bocado. É muito mais a profundidade que a largura, porque a largura é onde a língua alcança, ou no ovino, no equino, é só o tamanho da arcada. E aí se determinou para uma série de espécies qual seria essa altura ideal de entrada. E para o campo nativo foi 12 centímetros. Para o extrato inferior, tira as toceiras de lado, para o extrato inferior. 12 centímetros. Já para um pânico, dependente da variedade, seria 60 centímetros. O azevém, 20. Uma aveia, 28, 30. Tá, isso otimiza, tá. Mas até onde eu posso rebaixar sem prejudicar o tamanho da massa de bocado, de cada bocado? Por que isso é importante? Porque a composição final da dieta é a quantidade aprendida por unidade de tempo e a qualidade do apreendido. Então, começou-se a estudar, claro, com animais bem controlados e tal, quando é que esta massa do bocado começava a diminuir. Então, no campo nativo, se viu que quando chegava aí pelos 7, 8 centímetros, já passava mais tempo procurando, a massa do bocado já era menor e, claro, que o ganho médio caía também. No campo nativo foi isso. Bom, vamos ver agora num sorgo, um troço completamente diferente. Sim. Aí entra com 60, quando chega ali em 28, 70, 60 menos 28 dá 30 centímetros mais ou menos. Começava a cair. Bom, mas aí, outras espécies, chegou à conclusão que depois daquela altura ideal inicial, cada vez que passava de 40% daquela altura, ou seja, chegava em 60% da altura total, caía com o consumo. Aí eu penso, bom, mas então vamos montar um método de pastoreio que a gente mantém os potreiros na altura ideal para a entrada e quando chegar em 40% baixar 40% daquela altura, tiramos e vamos para outro potreiro. Isso, mas temos que dar um nome para isso. Vamos chamar de rotatino. Mas por que rotatino? Porque o tempo de descanso desse potreiro era tão pouco que em seguida os animais estavam de volta nele, porque ele já atingia novamente aquela altura ótima.
E por que isso acontece? Porque quando o animal sai consumindo apenas 40% da altura, mantém a maior parte das folhas verdes ainda fotossinteticamente ativas, ou seja, a planta continua crescendo o máximo possível. Uma eficiência tremenda no rebrote. Então, quando se utilizava 20 e poucos poteiros para fazer bem, passou a se utilizar 6 a 8. Sim. Olha a diferença que isso faz em cerca, mandiobre, aguada, etc, etc. E ao invés de esperar 40 dias, espera 12, 15, 16, por aí. É bem isso aí. A planta tem reserva e folha para fazer fotossíntese, então a taxa de acúmulo ela não sai de começar o rebrote para começar. Não, ela já sai com uma alta taxa de acúmulo. Quase na máxima taxa de crescimento que ela pode ter. Então, isso aí foi realmente uma grande revolução no sentido de que, bom, sob o ponto de vista animal, agora o animal está nos indicando o que é o ideal. Sim. E sob o ponto de vista da planta, bom, a gente viu que isso que tu explicasse, né? Como tu deixa a área foliar, e a área foliar é o segredo da planta, manter a área de folhas, porque esse é o radar da planta para absorver a radiação solar, que é a energia necessária para o tal do processo de fotossíntese, que fixa o carbono atmosférico e transforma nos tijolinhos da construção dos tecidos vegetais, seja raiz, seja como, seja folha, seja inflorescência. Então, casaram as coisas todas, né? Sob o ponto de vista animal, é ótimo, sob o ponto de vista da fisiologia vegetal, é ótimo também. Agora, é claro, cada tipo de planta tem um tipo de indicação de manejo, de altura de entrada e altura de saída. E é isso, então hoje é o que temos mais atual em metodologia. Sim, com vantagens adicionais do rotacionado, de um modo geral, né? É que você tem um melhor controle da sanidade animal. No rotacionado sempre é isso, como tu está vendo os animais quase todos os dias, está mexendo neles quase toda hora, se tem um berne, tem um bicho com pelo arrepiado, assim, tu já está vendo ali. Detecta mais fácil. É um ganho adicional que a gente não dá conta. Claro, aí me diria o meu amigo Adalto lá de Lavra, mas eu vou todos os dias ao campo e é contínuo. Eu vejo isso, é verdade. Mas nem todos são Adalto. Perfeito. É verdade. Não, mas que aula, hein, Tia? Ficaria mais uma hora aqui conversando que com aula, o professor Que Ramiro. aula. Bom, eu estava com saudade. Dos amigos e da aula. Não, perfeito. Acho que se aproveitou muito de conteúdo técnico, se entendeu bastante os processos e que tudo se encaixa, seja no campo natural, seja na pastagem cultivada. Perfeito. A ciência se encontra. Exato. E aí podemos ter um aproveitamento melhor das formações campestres naturais que temos e saber adequar esse mosaico, implantando pastagens cultivadas. Perfeito. E conduzindo os animais, né? Nosso processo de pastoreio que segue evoluindo. Segue evoluindo, principalmente aprendendo muito com os animais. É verdade. E aprendendo muito também, eu gosto sempre de colocar isso com os produtores. Eu aprendi muito com os produtores. Né? Saber escutá-los e ouvi-los, porque é o que eu digo sempre, né? Ninguém conhece mais o seu campo do que o próprio produtor. Claro. Né? Então, é por isso que eu falo tanto em diagnóstico participativo. As diagnósticos e as soluções têm que ser participativos. Tem que ter o produtor, ou pelo menos aquele que toma as decisões lá no campo. Né? É isso aí. Bom, professor, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite e ter compartilhado e deixar registrado, porque sem dúvida nenhuma, hoje uma das bibliotecas que a gente tem, né, são esses programas gravados e esse conteúdo que fica em audiovisual. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam, seja por YouTube, seja por Spotify. Lembrando que esse programa é um oferecimento de PGG Wrightson Seeds, uma empresa do grupo DLF. E aguardamos todos no 6º episódio. Um abraço e até logo.